23. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. De hoje
Muita chuva, né? Mas graças a Deus conseguimos chegar. Engraçado, falei pro pastor, eu saí mais cedo do trabalho hoje e cheguei mais tarde. E o dia que eu saí mais tarde, às vezes não chega esse horário. Mas, graças a Deus, conseguimos chegar. Vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Hebreus. Glórias a Deus. Capítulo de número 11. Louvado é o nome do Senhor. Livro de Hebreus. Aos Hebreus, escritor aos Hebreus. Glória a Deus. Capítulo de número 11. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A partir do verso de número 3, amém, irmãos? Hebreus capítulo número 11, a partir do verso de número 3. É um texto bem conhecido nosso, mas olhando para essa palavra, eu vejo que quando nós estamos fracos, sem força, e eu vejo essa palavra, o que esses homens e mulheres passaram, isso gera ânimo na nossa vida. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito,
Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque já tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e o que intentado os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não pereceu com seus incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo de contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, as quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, a Tua palavra foi lida, Jesus. A Tua palavra que nos mostra e nos ensina que pela fé os Teus servos venceram, se entregaram, foram cerrados, torturados, Pai querido, mas eles não se entregaram, eles mantiveram a sua fé depositada em Cristo. Mas ainda haja o que houver e que venha acontecer, Senhor amado, a nossa morada não é nessa terra, a nossa morada é nas mansões celestiais. O lugar que o Senhor preparou para a Tua igreja não é aqui na terra, mas nas mansões celestiais. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dê força no momento das nossas fraquezas, para que nós possamos se manter de pé diante das adversidades. Pai, derrama força sobre essa igreja, derrama força sobre os seus filhos. Pai, levanta aquele que está caído, porque através desses testemunhos nós vemos que só Deus que pode nos fortalecer, só o Senhor que pode nos manter de pé, só o Senhor que pode nos guiar, se nós continuarmos depositando a nossa fé no nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nessa noite nos ajuda a Tua igreja, ajuda cada um, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu gostaria de dar a oportunidade para a nossa irmã Júlia, e logo após a Lara se prepara. Amém?
Salve, igreja com o Pai e Senhor. Eu vou ler em Provérbios 7 até o 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive e guarda a minha lei. Como a menina dos teus olhos, ata os teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A Lara, pega a oportunidade. Depois o Miguel. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 50. O Deus poderoso, Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol ao seu ocaso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bom, Miguel. Salve, igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmos 125, 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levava-los a o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vini, adora a Deus? Enquanto o Vini vai adorar o Senhor, vamos cooperar com nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Nosso irmão Vini vai estar adorando ao Senhor. Irmão José, pode orar. Pai Santo, abençoa cada um dos seus servos, Pai. Vai contribuir, Senhor amado, para a tua casa, para a tua obra. Espírito Santo de Deus, continua abençoando, abrindo as portas. Que as suas bênçãos estejam sobre a vida de cada um dos teus servos, Pai. Amém. Som, amém. Meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar, creio que você conhece esse hino. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Cante, eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu
presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem habitar em nós, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos cheios da tua glória, Pai. Ser cheios de ti, Senhor. Aleluias. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não sei a maneira que você entrou aqui hoje, mas basta apenas uma palavra do Senhor para Ele mudar o cenário. Basta uma palavra e Ele pode tocar. Basta uma palavra e o Espírito Santo pode mover as águas. Basta uma única palavra do Senhor Jesus e as coisas podem mudar. Aleluias. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Nosso pastor Ezequiel está com a oportunidade. Ele vai estar nos trazendo a palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glórias a Deus. Chegamos um pouquinho atrasado, pois estávamos ali em Terra Preta, e aí houve alguns imprevistos lá, não conseguimos sair mais cedo. Quando eu achava que estava para sair, tive que arrumar uma tampa da caixa d'água lá, que estava, por causa das chuvas, a chuva bateu em cima e amassou a tampa, eu tive que tirar a tampa, desamassar, colocar uma coisa antes da tampa lá para segurar a água, mas deu tudo certo, graças a Deus. Fomos e voltamos e chegamos aqui a tempo de adorar
ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Uma passagem interessante aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do verso de número 11. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em João, capítulo 3, e verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto estamos vivendo, nós temos o livre-arbítrio de escolhermos o que quisermos para as nossas vidas. Temos o livre-arbítrio para ir, para voltar. Temos o livre-arbítrio para decidirmos o que achamos que é bom, ou às vezes o que achamos que já não serve mais para as nossas vidas. Mas a Bíblia, ela nos deixa bem claro que Deus, com seu amor, com a sua misericórdia, enviou o seu único Filho a esta terra para uma missão: resgatar aquilo que havia perdido. Jesus, ele veio a esta terra para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade, por conta do pecado que através de Adão entrou neste mundo. Todos nós fomos afetados, mas com a misericórdia do nosso Deus, com o amor do nosso Deus para com as nossas vidas, pensando em nos resgatar, em nos aproximar dele, ele envia Jesus para vir a esta terra, para se tornar um humano, para sentir na pele o que nós passamos neste mundo. Jesus, ele sentiu dor. Jesus, ele sentiu angústia. Jesus, ele sentiu tristeza. Tudo que nós passamos, Jesus, ele passou também. Tudo que nós enfrentamos nesta terra de adversidade, tentações, tudo isso Jesus passou. Ele entende e ele conhece muito bem as nossas vidas. Ele conhece muito bem o nosso caminhar.
Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece os nossos pensamentos. Tudo isso Jesus sabe. Ele se entregou lá naquela cruz. Sofreu amargamente. Tudo isso para perdoar as nossas vidas. Para nos reconciliar com Deus. A Bíblia vai dizer que lá, quando Jesus estava lá no Getsêmani, a Bíblia diz que a sua angústia era tamanha, que o seu suor se transformara em grandes gotas de sangue. Tamanha era o sofrimento que Jesus estava passando ali naquele momento. Nem ainda havia chegado na cruz, mas ele já estava sofrendo por mim e por você. Valeu a pena tudo o que Jesus passou ali na cruz. Valeu a pena todo o sofrimento que Jesus passou ali na cruz. Tudo isso através do amor. Aleluia. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Por isso estamos aqui nesta noite. Por isso estamos aqui adorando e exaltando esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso. O que seria de nós se não fosse as misericórdias do Senhor? Estamos no tempo da graça. O preço já foi pago pela nossa salvação. Jesus já pagou o alto preço lá na cruz do Calvário. Nós não precisamos pagar mais nada. E outra, eu e nem você conseguiria pagar o preço pelos nossos pecados. Nenhum de nós conseguiríamos. Por isso Deus envia o seu Filho. Ele é o único que podia pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é o único que podia, aleluias, morrer ali naquela cruz para que nós fôssemos livres. Para que nós pudéssemos, aleluias, estar na presença de Deus. Para que nós pudéssemos ter o livre acesso de comunicação com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus expirou, o véu do templo foi rasgado, aleluias, quebrando aquela barreira, aonde o homem não conseguia ter a comunicação direta com Deus. A partir deste instante, cada um de nós, aleluias, quando dobramos os nossos joelhos, podemos falar com Ele, Ele nos ouve, Ele está pronto para nos ajudar, Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para proteger as nossas vidas. Aleluia. Tudo isso Jesus conquistou lá na cruz para nós. Aleluias. A Bíblia diz que após Jesus finalizar a sua missão aqui na terra, Ele voltou para o Pai. Ele está ao lado do Pai. Ele está intercedendo por nós. Ele está advogando por cada um de nós. Aleluia. Ele está dizendo, ei, por aquele ali, eu morri na cruz. Por aquela ali, eu sofri amargamente. Ei, você foi pago por um alto preço. Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Aleluia. Quem tem motivos para agradecer a Jesus? Por tudo que Ele fez em nossas vidas. Por tudo que Ele faz por nós. Aleluia. E Ele deixou o Consolador para estar conosco. Jesus deixou o Espírito Santo. Aleluia. Os discípulos estavam ali preocupados. E agora? O que será de nós? Jesus vai voltar para o Pai. Ele disse, calma. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Eu vou deixar outro Consolador. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo para estar nos guiando, para estar nos auxiliando, para estar nos protegendo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é maravilhoso estar na presença desse Deus. Como é maravilhoso servir a esse Jesus.
aleluias, que possamos cada dia mais estarmos em obediência à sua palavra, que possamos cada dia mais estarmos, aleluias, com a nossa vida pronta, aguardando a volta do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 11, é onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que haverá um grande julgamento lá no céu. Um julgamento para aqueles que estão vivos e também para aqueles que já morreram. A Bíblia vai dizer que o mar vai ter que dar conta dos seus mortos, vai ter que devolvê-los. A Bíblia vai dizer que não importa se é grande ou se é pequeno, se tem poder aquisitivo ou se não tem, todos terão que se apresentar nesse julgamento. Todos terão que se apresentar diante de Deus. Aleluia. Para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que permaneceram firmes com Jesus, para aqueles que andaram nesta terra no decorrer da vida, de acordo com a palavra de Deus, obedecendo os ensinamentos de Jesus, aleluia, esses estarão de fora desse grande julgamento. Esses já estarão com Cristo. Eles passarão sim, nós passaremos sim, aleluias, pelo tribunal de Cristo, mas para ser galardoados, aleluias, para sermos galardoados, de acordo com o que nós fizemos aqui na terra. Jesus, Ele vai dar um galardão para cada um de nós, aleluias. Esteja preparado para estar com Cristo neste grande dia. Esteja preparado, aleluias, para receber o seu galardão. Não importa se vai ser um galardão grande ou pequeno, o importante é estar com Jesus e não estar neste tribunal aqui. Aleluias, a Bíblia chama do grande trono branco. E quem é que vai presidir este tribunal? É o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ele vai presidir esse julgamento. Aleluia. Jesus, Ele quer que todos sejam salvos. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. A pessoa escolhe o que quer fazer. Mas cada escolha que nós fazemos tem uma consequência. Cada escolha que nós fazemos surte uma consequência em nossas vidas. Aleluia. Jesus, Ele vai presidir este tribunal. E a Bíblia diz, no verso de número 12: e vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Aleluia. Em Isaías, capítulo 33, e verso de número 22, a Bíblia diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Aleluias. Enquanto há tempo, precisamos definitivamente estar cada vez mais perto de Jesus.
enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Mas haverá duas formas de se encontrar com Jesus. Naquele grande dia, onde todos seremos transformados e encontraremos com Ele nos ares, ou após nós partirmos dessa terra. Aleluias. A Bíblia diz que os que foram mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com Cristo. Aleluia. Mas tem um porém: aqueles que morreram sem Cristo só vai ressuscitar para se apresentar diante do tribunal de Deus, diante, aleluias, desse grande trono branco. Esteja preparado para encontrar com Cristo, aleluias, e ficar de fora deste julgamento, porque a Bíblia diz que esse julgamento é para condenação. Aleluias. Hebreus, capítulo 4, e verso de número 13. Aleluias. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não há escapatória. Não há jeitinho brasileiro. Todos terão que se apresentar. Aleluias. Todos, sem exceção, terão que se apresentar, aleluias, diante de Deus, para ser julgado. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aleluias. Glórias a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, e verso de número 1. Aleluia, Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 4, e verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no reino seu. Aleluias. Jesus vai julgar a todos. E precisamos estar preparados para este grande dia. Se Jesus voltasse hoje, como está a sua vida? Se Jesus abrisse os céus e Jesus aparecesse nas nuvens hoje, aleluia, você estaria pronto para subir com Ele? Você estaria pronto para dar adeus a esse mundo e viver eternamente com Jesus na glória? Aleluia. Precisamos ficar atentos, precisamos ficar apercebidos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que Jesus vai voltar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, e verso de número 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e estão
E então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para nós encerrar, Romanos, capítulo 2, e verso de número 16. Aleluia, Jesus. Romanos, capítulo 2, e verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Aleluia. Meus irmãos, fique atento, fique apercebido. Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Estamos nos últimos dias na qual a igreja encontrará com Cristo. Esteja preparado para subir com Ele. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. O inimigo, Satanás, não brinca de ser Satanás. Ele está todo o tempo. Ele está o tempo, dia e noite, tentando, querendo tragar, querendo tirar a pessoa da presença de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, esteja cada vez mais perto de Cristo. Esteja cada vez mais, aleluia, com a sua vida no altar, buscando, obedecendo esta palavra. Aleluia. Esteja com o seu nome escrito no livro da vida. Esteja com o seu nome escrito no livro da vida. Nós lemos aqui que quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, passará por esse tribunal. Então, com todas as suas forças, lute para que seu nome esteja no livro da vida. E como faz para ter o nome escrito no livro da vida? Primeiro passo, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo passo, obedecendo a sua palavra. Vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Obedecendo, aleluias, os seus mandamentos. Ah, mas é muito difícil. Se fosse fácil, não precisaria Jesus vir a esta terra. Se fosse fácil, não precisaria Jesus pagar um alto preço. Se fosse fácil, não precisaria Jesus morrer naquela cruz. Mas Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Aleluia. No mundo tereis aflições, tereis lutas, tereis batalhas que enfrentar. Mas não se preocupe, Jesus conhece a sua vida, Ele conhece cada detalhe, Ele já passou por esta terra, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está precisando, aleluias, e nós temos o canal direto com Deus, nós podemos dobrar o nosso joelho, abrir a nossa boca e falar diretamente com Ele. Papai, eu preciso de Ti, papai, me ajuda, papai, estou aqui, venha me socorrer. Da mesma maneira que o povo de Israel fala e falava nos tempos do Antigo Testamento, aleluias, quando o povo se via em uma situação onde não tinha mais saída, onde não tinha mais jeito, eles lembravam de Deus e falavam, eles clamavam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor, aleluias. E a Bíblia diz que o Senhor os respondia, os livrava, os abençoava. Todas as vezes que o povo de Israel verdadeiramente se arrependia e voltava aos caminhos do Senhor, Ele estava pronto para abençoar, Ele estava pronto para ajudar. Aleluias, que possamos estar cada vez mais perto de Jesus. Que possamos verdadeiramente entregarmos os nossos corações a Ele e dizer, Jesus, guia os meus passos, guia a minha vida, Jesus, eu preciso ser direcionado por Ti, eu preciso ser guiado por Ti, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda, Jesus, aleluias, que possamos estar cada dia em obediência
a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fique atento, fique apercebido. Jesus está voltando. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estar na tua presença. Irmão Vanderlei, Deus abençoe a sua vida. Irmão Vanderlei é de casa, né? Glória a Deus. Aleluias. Quer voltar para Jesus hoje, Vanderlei? Amém. Mas a semente já está plantada no seu coração. No tempo certo, na hora certa, eu tenho certeza que você vai voltar. Amém? Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Vamos nos colocarmos em pés. Aleluia, Jesus. Quantos necessitam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, agradecidos a Ti, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Senhor, te agradeço por até aqui o Senhor estar conosco, por ter enviado o Espírito Santo para estar nos ajudando, para estar nos protegendo, nos guiando, Pai. Te agradeço, Jesus, pela Tua proteção em nossas vidas. Te agradeço, Pai amado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradeço, Jesus, aleluias, pelas bênçãos, pela graça que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Te agradeço, Senhor, por estar conosco. Te agradeço, Pai amado, por esta tão grande salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nesta hora, Pai, também te peço, nos leva em paz aos nossos lares, nos livra, Pai amado, de todo mal, nos dê uma noite feliz e uma noite de paz. Continua com a Tua igreja, Senhor, continue com o Teu povo, ó Pai, abençoando e transformando, abençoando, Pai amado, e curando, abençoando e libertando, Senhor, aleluias. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, tudo isso, Senhor, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Receba a bênção, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.